Carlos, você é colunista do Estadão e essa história veio à tona graças a uma investigação do Estadão, né? O presidente Jair Bolsonaro tentou trazer, o governo dele, né? Tentou trazer ilegalmente diversas joias avaliadas em 16 milhões. Eles alegaram que essas joias seriam um presente da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. E o presidente visitou a Arábia Saudita, isso foi lá em 2021, né? Mas essa história estava ainda correndo sob sigilo, anel, colar, relógios, tudo isso foi apreendido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, na mochila de um assessor do almirante, então ministro das Minas e Energia, Bento de Albuquerque. E aí é curioso a gente acompanhar, né, que o Bento de Albuquerque foi até a alfândega quando soube da apreensão das joias e tentou usar o cargo que ele ocupava então para liberar esses diamantes, dizendo que aquilo era só um presente e tal. Carlos, pela lei brasileira, presentes não, se você está transportando algum valor acima de $1.000, você tem que declarar para a Receita Federal. Por que você acha que eles optaram por não declarar, Carlos? Eu acho que a principal suspeita é que eles queriam ter, vamos dizer assim, ganho privado desse presente de Estado. Eu acho que, claramente, o governo Bolsonaro confundiu os limites entre representação política em outro país e quando recebe um presente, que a gente tem uma legislação muito clara sobre isso. E o fato de ter colocado uma mochila de um terceiro e não declarar isso, no mínimo, essa suspeição ela vem à mente, né? O governo Bolsonaro queria importar sem declarar isso e dar um ganho privado ao presente público. É muito importante que isso seja denunciado e foi fundamental que uma sociedade complexa como é a brasileira, que tem uma mídia livre, uma mídia independente, tenha feito esse tipo de denúncia, e mais ainda, eu acho que o que tem que ser ressaltado desse episódio triste, né, de um comportamento extremamente suspeito de um ex-presidente da República, é o fato de uma burocracia qualificada, concursada, independente, ter resistido a todos esses apelos, porque não só o ex-ministro tentou utilizar, dar uma carteirada, mas vários representantes do governo, inclusive nas vésperas dos estertores finais, nas vésperas do governo Bolsonaro sair do poder, ainda mandou um militar tentar influenciar nos auditores e na Receita Federal lá em Guarulhos, e foi muito importante que essa burocracia pública, concursada, independente, ela tenha resistido e mostre como a democracia brasileira ela é sofisticada e ela tem camadas de proteção. Ela tem camadas de proteção que faz com que muitas iniciativas e comportamentos mal feitos, né, comportamentos desviantes dessa natureza, sejam coibidos e sejam denunciados. Então, por um lado, ele é negativo, mas, por outro, a gente tem que enaltecer a burocracia brasileira, os auditores, a Receita Federal, por ter sido capaz de dizer não e capaz de impor a lei a despeito de todo o poder por trás desse evento grotesco, né? Pois é bem lembrado isso que você falou, não foi só o almirante que era ministro das Minas e Energia, também teve Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, e a última movimentação 3 dias antes do ex-presidente deixar o cargo, um funcionário público pegou um avião da FAB para se deslocar até Guarulhos. O que a gente sabe ainda é que esse homem teria se identificado como Jairo, e ele argumentou que nenhum objeto do governo poderia ficar para o próximo governo. Então, o Bolsonaro chegou, inclusive, a enviar um ofício para o gabinete da Receita Federal para solicitar que essas joias fossem mesmo lá para a presidência da República. E a gente tem aí um tweet, não tem, Paty, da Michele,
ela ironizou essa história, dizendo assim, quer dizer então que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa, deu um errinho ali de digitação, vexatória. Agora é fácil falar essa história, mas era bom ter explicado antes, né? Pode ser que a ex-primeira-dama não soubesse de fato desse presente, né, Carlos? Pois é, inclusive nesse tweet ela comete um outro equívoco, não só um equívoco ortográfico, mas um equívoco de achar que ela teria tudo isso. Na realidade, quem teria tudo isso é a União. Ela poderia usar na condição de primeira-dama, ou qualquer outra primeira-dama, talvez agora quem possa vir a usar seja a Janja, se assim ela o quiser. Mas, assim, o ponto fundamental é que existe uma confusão, né, entre o espaço público e o espaço privado. E, claramente, esse episódio sugere que o governo Bolsonaro teve grande dificuldade de separar as duas coisas e a suspeita, eu volto a enfatizar, maior, é que o governo tinha como intenção a apropriação privada de algo público. E isso fica estampado nesse Twitter dúbio, né, da ex-primeira-dama, de achar que isso pertencia a ela. Isso pertence ao Estado brasileiro, foi um presente de Estado. Pela legislação brasileira, mesmo quando autoridades recebem presentes, eles têm que ser declarados como pertencentes à União. E é por isso que, inclusive, eles são isentos de impostos. No momento em que o ganho ele é pessoal, ele é privado, ele é submetido a impostos. Então, o que se tentou fazer nesse episódio foi justamente a obtenção privada de um bem público a partir do escamoteamento, vamos dizer assim, do esconderijo, de uma entrada ilegal de algo que não pertencia privadamente a nenhum agente público, né? Agora, Carlos, pelo que você acompanha, eu li muito sobre um presente que a ex-primeira-dama Marisa Letícia também teria recebido, umas joias, e que ela teria dito que não poderia aceitar, e no fim ela doou essas joias para uma instituição de caridade, ou seja, ela declarou. É normal essa confusão entre o público e o privado? Bom, eu acho que sim, né? Na realidade, o governo do PT é o campeão de confusão entre o público e o privado, né? A quantidade de escândalos de corrupção dos governos do PT é imensa, né? Então a lista é quase que interminável. Mas eu acho que a legislação brasileira é muito clara sobre esse aspecto em particular, no que diz respeito a presentes de autoridades, especialmente quando estão em missão internacional. Então, no momento que recebe um presente dessa natureza, é muito indelicado da autoridade recusar. Então, qual é a forma encontrada pelo legislador brasileiro diante desse problema? É configurar essa doação como sendo um bem público e não um bem privado. Então, obviamente, que quem tiver no governo de plantão, né, ocupando aquela posição durante o seu mandato, faz uso daquele presente. Entretanto, no momento que a democracia gerar uma alternância de poder, a nova elite política que chega também teria o direito de utilização disso daí, ou mesmo de uma decisão de governos de tentar vender isso, mas que a obtenção de alguma decisão dessa natureza seria revertida para a própria União, para o próprio Estado, e não em benefício privado. Então, essa dificuldade de lidar com os limites, né, entre até onde eu posso, como indivíduo, e até o que é que meu cargo gera como representante e como ocupante de um cargo público, essa dificuldade é que foi expressada claramente nesse triste episódio, né? É isso aí. A Iraci Soares, obrigada, Iraci, pelo comentário. Ela está falando, aconteceu esse fato com a Marisa, que fez o que é certo, porque a Folha de São Paulo noticiou. É isso mesmo, Marisa. Eu li a Mili Lacombe conta essa história na coluna dela. O Claudinei Bernardes, oi Claudinei, ele fala assim, sabe, dona Miriam, ministro Gilmar Mendes foi muito assertivo na expressão e frase
fomos governados por gente do porão. E aí, eu queria juntar esse comentário do Claudinei, Carlos, porque tem muita gente fazendo piada nas redes sociais com os militares. Estão falando, uma joia de milico, esse almirante que estava ali, né, envolvido nessa história. E isso tudo também representa um desgaste muito grande para as Forças Armadas. É lamentável, né, que militares tenham embarcado nessa história, porque eles estão se envolvendo numa lama pesada. A minha pergunta para você é o seguinte: se envolveram nisso tudo a troco de quê, Carlos, na sua opinião? Pois é, essa sua pergunta me lembrou de um episódio que eu tive com alguns militares, porque, como você deve saber, a Fundação Getúlio Vargas ela tem programas de qualificação com vários setores das Forças Armadas. E eu, como professor da Fundação Getúlio Vargas, fui uma vez escalado para dar um curso especial para militares de alta patente do Exército. E esse curso ocorreu justamente durante o ano de 2018, o ano eleitoral. E conversas com vários dos meus alunos, oficiais de alta patente, muitos deles revelaram para mim, no cafezinho, o constrangimento que estavam tendo naquele momento de ter um candidato a presidente que era um ex-militar, que era um ex-capitão do Exército. E um dos militares disse: olha, nós vamos correr o risco de mais uma vez ser jogado para a política, quando a gente demorou mais de 30 anos para limpar o nosso nome, para tentar mostrar umas Forças Armadas completamente independentes de governos, como uma força de Estado e não como uma força de governo, e o governo Bolsonaro talvez vá nos arrastar com esse custo mais uma vez, né? Esse oficial do Exército teve um poder premonitório, né? Isso foi antes de Bolsonaro ganhar as eleições, ainda como candidato. Ele já identificava o risco dos militares terem, mais uma vez, que, vamos dizer assim, se envolver com a política. Eu acho que isso é um custo muito grande para uma força que não está necessariamente relacionado com um governo particular, mas uma força de Estado. E eu acho que o governo Bolsonaro tentou, em vários momentos, envolver os militares no seu governo, não só com a nomeação de vários deles, inclusive alguns deles na ativa, mas vários deles da reserva no governo, como forma de tê-los, vamos dizer assim, como uma área de influência e como uma sinalização para a sociedade que o governo Bolsonaro tinha o aval dos militares, onde na realidade não tinha, né? Ficou muito claro e expressado durante todos esses conflitos na transição, especialmente no quebra-quebra de 8 de janeiro, que os militares tiveram ou pelo menos a grande cúpula das Forças Armadas, uma atuação muito profissional e não se envolveram nesse processo porque eles tinham claro da sua missão, eles tinham claro do seu papel expressado claramente na Constituição Federal, né?